Eu vou falar aqui um pouquinho sobre, como eu falei, sobre quem sabe até o Baudelaire, os autores, né, da assim chamada geração beatnik, geração beat, como queiramos, e o que for saindo aí a gente vai colocando no molho, né? Bom, então, gente, o que o Deleuze vê, né, como um diferencial entre a literatura francesa e a literatura anglo-americana. A literatura anglo-americana, esses autores em especial, foram autores que escreveram em intensidades. Mas quer dizer, nenhum deles estava. É claro que se nós formos a fundo, você talvez, um autor, por exemplo, que também era muito caro a Deleuze, Samuel Beckett, vocês já ouviram falar dele? Que escreveu o Esperando Godot. Então, o Beckett foi Nobel de literatura, inclusive este livro, Esperando Godot, que contam a história de dois vagabundos, né, em um local descampado que não tinha paisagem alguma. O Beckett é um minimalista. As peças dele de teatro, a Bárbara se meteu com o Beckett um tempo atrás aí também, escreveu lá alguma coisa. As peças dele são feitas com o mínimo cenário, com o mínimo vestuário, com os mínimos elementos de luz. É um minimalista, quer dizer, um teatrólogo que coloca toda a angústia e, quem sabe, um certo tom de ironia, porque em Beckett existe uma ironia muito refinada diante da vida, existe um deboche, até se a gente quiser. Mas o Beckett traz, então, claro, ele está no momento pós-guerra, ele traz cenários apocalípticos, pessoas que são mutiladas, cadeirantes, pessoas que não enxergam e assim por diante. Os personagens do Beckett parece que foram retirados do fundo do purgatório de Dante Alighieri. Não há príncipes e princesas, só há desválidos, alcoólatras, prostitutas, desgraçados e assim por diante. Infelizmente, os livros do Beckett estão esgotadíssimos no Brasil. Eles foram publicados, em sua maioria, por uma editora falecida já, chamada Kozak Naif. Agora, a editora Globo, a Biblioteca Azul da editora Globo, se engraçou a publicar o Beckett, publicou Esperando Godot há 3 anos atrás e parou nisso também, né? Mas é um autor muito caro para o Deleuze. Inclusive, Deleuze tem um livro sobre o Beckett, O Esgotado, se chama. Um dos últimos escritos do Deleuze. Saiu pela editora Zahar, O Esgotado, né? Então, isso que eu ia dizer, embora autores como Samuel Beckett tiveram, e autores que foram caros para o Deleuze, né? Isso que eu estou dizendo, tiveram reconhecimento internacional, a maioria deles não foi bem isso que aconteceu, com a maioria deles. Eles não acabaram bem, né? E o que é que o Deleuze diz? Esses autores escrevem, então, a começar por Kafka, que pediu para o seu amigo Max Brod destruir as suas obras, e evidentemente que ele não fez, porque se assim fosse nós não conheceríamos o Kafka, ou como disse o ex-ministro da Educação, Kafta, né? Aquela coisa que você come. Pois é, Franz Kafta, aquele prato é árabe, se eu não estou errado, né? Que é carne, exatamente. Maravilha. Conforme disse Franz Kafta, foi um ministro que o presidente da República enfiou lá, Weintraub foi, se eu não estou errado, né? Weintraub, pois bem. O Kafka, como outros, escreveram para se desterritorializar. Por quê? Olha só que coisa interessante que o Deleuze vai trazer lá nos diálogos, Alex. Ninguém acha uma linha de fuga. Você cria uma linha de fuga. A linha de fuga é um produto de um movimento de traição dos criadores. E não fortuitamente, esses criadores que conseguiram estabelecer as suas linhas de fuga foram escritores, foram músicos, foram poetas. Quer dizer, a arte não como um fim, mas como um meio para
abolir, para me jogar para fora, para me jogar para além de todo este filme de terror que está aí fora. A linha de fuga, a desterritorialização, que é o movimento de linha de fuga, inclusive, como o Deleuze diz, ela pode muito bem acabar em uma linha de abolição, em uma linha de destruição. No suicídio, na morte, na loucura, no alcoolismo, nas drogas e assim por diante. A palavra bloco se repete exatamente. Por quê? O Deleuze diz, eu não vou entrar no conceito muro branco, buraco negro hoje, porque senão a gente não vai conseguir sair dele. Mas a gente precisa entender o que é o muro branco, das significações, o buraco negro da subjetividade onde nós estamos metidos. A gente precisa falar disso nas próximas aulas. Né? Mas o Deleuze diz, não se faz a coisa a golpes de martelo. Não adianta, eu falo para o filho, não adianta você querer sair por aí, né, enfiando os pés pelas mãos, porque você vai bater no muro. O Deleuze diz isso. Quer dizer, olha um dos princípios da ética deleuziana, a experimentação, mas a prudência. Experimentar bem para experimentar sempre. É isso que ele está dizendo. Inclusive o Deleuze diz com o Guattari que eles têm horror às criaturas de hospital. Que criaturas de hospital? Os drogados, que ficam internados por abstinência, enfim. Quer dizer, sempre experimentar, mas experimentar bem, selecionar a boa molécula. O próprio Henry Miller fala, se embriagar tomando um copo d'água. Né? Conseguir se embriagar, conseguir chegar às linhas de loucura ingerindo H2O. Enfim, porque quando você, uma potência potente demais que empreende uma linha de fuga, ela, claro que isto não é um fim necessário, mas é um fim provável, dela se autodestruir. Assim aconteceu com Van Gogh, assim aconteceu com Nietzsche, assim aconteceu com Spinoza, assim aconteceu com Burroughs, com todos eles. Todos eles. Assim aconteceu com Michaud, com a Virginia Woolf, com Kerouac, que morreu hiper jovem também. Quer dizer, porque esta potência é potente demais e humana de menos, se nós quisermos, para suportar. Ela não suporta isso tudo que está aí. Ela não suporta. E aí ela acaba incorrendo, como eu disse, numa linha de destruição. Por exemplo, justamente pelo fato desses artistas serem experimentadores, muitos... Vocês conhecem um texto do William Burroughs chamado Cartas do Yagi? O Burroughs, olha só, da mesma forma que o Artaud se meteu com os Tarahumaras e que o Castanheda se meteu com Dom Juan Matos, o Burroughs também veio aqui para o Peru e Colômbia para fazer as suas experimentações com a ayahuasca. Né? E aí ele troca cartas, essas cartas foram publicadas pela LPM Pocket, é um livrinho dessa finura, que deve custar uns R$4, não sei, 3, dependendo, eles dão até de brinde ali. Cartas do Yagi. Ele, então, em que sentido, Alex, enumera as linhas? Porque tem um determinado momento ali, logo no começo da obra, ele vai falar assim, olha, nós temos linhas de fugas, linhas duras, linhas não sei o quê. Então ele faz um reconhecimento que existem inúmeras linhas. Quando você fala dessas linhas de destruição, elas também são linhas que ele está indicando, é isso? São linhas que podem, justamente por essas figuras, por essas potências serem potências por demais potentes, elas podem incorrer em experimentações sem volta. E essas experimentações serem autodestrutivas. A droga é um exemplo disso. Esses artistas experimentadores, e aí, consequentemente, por exemplo, a loucura. Esses artistas experimentadores, como foi o caso do Burroughs, o Burroughs ainda morreu velho, mas muitos deles, e claro que há uma centena, olha só, a gente está conversando desde as 2 da tarde, eu não comecei a falar nem da primeira parcela que eu estava com ideia de trazer para vocês, porque eu queria trazer, por exemplo, a geração de experimentadores e de nômades, se nós quisermos assim, pós-Deleuze, com Beatriz Preciado, que hoje é Paul Preciado, com a Judith Butler, se assim quisermos também. Não que ela necessariamente tenha feito isso, mas ela é uma autora completamente desterritorializada de todos esses lugares comuns do pensamento ocidental,
Tá? A experiência da Butler, a experiência da Preciado, da Virginie Despont, que escreveu uma prostituta, que escreveu um livro chamado A Teoria King Kong, é uma espécie de um diário, saiu pela editora. Ela escreve esse livro é para as putas, é para as mulheres gordas, que tem pelo no sovaco, que tem chulé. Esse livro não é para mulher europeia, né? Enfim, ele foi uma experimentadora também. Há uma série deles. Um Paco Vidarte, que escreveu A Ética Bicha, que saiu também pela N-1. Paco Vidarte foi orientando Derrida. A Paul Preciado, o Paul Preciado, né? Também, que era a Beatriz Preciado. Foram ambos orientadores, exatamente. Ela escreve. Esse livro aqui é para todas as prostitutas, para todas as relegadas, para todas as alcoólatras, para todas aquelas que abortaram. Enfim, a Lina Meruane, vocês conhecem essa autora, pessoal? Lina Meruane? A Lina Meruane é uma filósofa chilena que escreveu um livro chamado Contra os Filhos. Essa mulher sofreu, acho que na primeira tiragem aí, pelo menos umas 1000 ameaças de morte. Quer dizer, porque o que ela está colocando ali? Que a maternidade nada mais é, em última instância, do que uma maneira de opressão. Tá? Quer dizer, a mulher, porque além da mulher trabalhar fora, de trabalhar em casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem todos os afazeres, mas você é a mãe, todos os afazeres são dela. Então, o símbolo é aquele símbolo de proibido, né? Exatamente, Mila. Mas, pois é. E aí tem uma. Então, e aí pro Deleuze, todos esses caras aí que eu tô falando, todo esse pessoal, toda essa horda de nômades, todos eles têm um pai comum, Nietzsche. Porque o Nietzsche é aquele que abre as portas de uma contracultura, como aconteceu com os beatniks, né? Quer dizer, o que é que os beatniks são, afinal de todas as contas? Só para nós termos uma ideia histórica do que aconteceu no século XX. Eles estão acompanhando 2 guerras mundiais e a guerra do Vietnã. Só em número de soldados americanos nós tivemos 58 mil baixas. Então os beatniks, de alguma forma, eles se mostram numa linha de contraposição ao modelo de vida norte-americano. Quer dizer, isso abre portas para os hippies, para os vegetarianos, para a liberação sexual, para uma vida desprendida dos valores do mercado, para uma vida desprendida do consumo, e foi isso que eles fizeram. Eles se meteram na estrada. O livro clássico do Jack Kerouac é o On the Road, né? O Pé na Estrada, como foi traduzido aqui, e eles saem fazendo as mais variadas conexões, é viver o dia. Esta era a divisa dos escritores beats. Era viver o dia. Com várias experimentações, com pouco dinheiro no bolso, morando ou se abrigando até mesmo debaixo de pontes ou em quartos de hotéis paupérrimos, fazendo diversas experimentações com LSD, com a mescalina, exatamente, nas malocas. Esse foi o perfil desses escritores. Foram escritores com... Você viu o que aconteceu com o movimento hippie atualmente? Eles não aceitam... Eu fiz um estudo, eles não aceitam mais ser chamados de hippies porque é o nome estadunidense. Agora eles são malucos da BR. Eles Exatamente, Mila. Os brasileiros, eles não aceitam ser chamados de hippies, eles são malucos de BR. Malucos né? de BR. Exatamente, malucos de BR. Legal. Então, eu vou dar uma história legal os caras lá. Então você tem todo um registro. Se você pegar, por exemplo, os livros do Jack Kerouac, por que a literatura francesa não agrada o Deleuze, por exemplo? Porque ela está presa ainda ao segredinho sujo de Édipo. Afinal de contas, o que está sendo posto ali vai incorrer em algum momento para a questão da família. A família, sempre a família. Né? E esses autores, ao contrário disso, eles vão falar de outra coisa. Eles vão falar das suas experimentações, das suas vivências, de uma vida, claro,
desafiadora, uma vida que exige coragem, uma vida repleta de riscos, né? Mas uma vida, de alguma forma, potente, diferentemente de toda, né, este modelo que aí está, que apenas repete o modelo, o modo de vida pequeno burguês, e ao final de todas as contas, você tem vidas completamente abjetas, né? Quer dizer, paupérrimas em experimentações. É por isso que a vida desses autores foi uma vida preenchida por intensidades. Agora, é claro, voltando ao que eu disse, essas intensidades, de alguma forma, elas precisam ser muito bem selecionadas, no sentido de nós estabelecermos bem os nossos encontros, porque, afinal de contas, elas podem nos levar não para a potência, mas para a impotência, para a desintensificação e para a morte. Um exemplo claro disso é o que acontece, por exemplo, com quem está na Cracolândia. De alguma forma, houve para alguém parar ali, seria a Cracolândia uma heterotopia? Quer dizer, aquele topos que está à sombra, pensando aí no conceito do Foucault, para alguém chegar. O Milan escreveu, o Safatli, deixa eu ver aqui. O Safatli diz que o freudianismo não se resume ao edipianismo e que Lacan, enquanto consultor de Guattari, nunca deixou de ser freudiano também. Exatamente. Há essas leituras. Eu fiz uma indagação nesse sentido para ele, sabe? Sim. Evento aí que eu passei com o Safatli. Aí ele fala que ainda que a figura de esquizo tenha surgido como uma boa novidade no cenário da clínica, ele é psicanalista também, né? Sim. Ele fala que de alguma maneira também vai haver um freudianismo ali, mesmo na construção dos construtos, né, do Guattari. Claro, não, sem dúvida. O Deleuze, da mesma forma que o Guattari, segundo aí o Safado está dizendo, nunca deixou de ser freudiano, o Deleuze também nunca deixou de ser marxista. Se nós quisermos. Só que a partir de um Marx que não é sacralizado. A partir de um Marx que não se tornou o guru de uma igreja. Inclusive o Deleuze ficou nos devendo um livro sobre o Marx. Ele morreu antes. Mas existiu. Tirar essa parte podre ali do. Exatamente. O Deleuze ficou nos devendo um livro sobre o Marx. Ele prometeu escrever um livro sobre esse autor, mas ele acabou falecendo antes. Então, quer dizer, existe um agenciamento, claro que existe, com Freud, como eu disse para vocês na aula passada. Os agenciamentos, porque a partir do instante em que tu não te agencia, com seja lá quem for, por alguma demanda ideológica, você está se policiando e policiando a outra também. Né? Com Paulo Freire, existem agenciamentos possíveis. Agora, é claro, nós não caminhamos para este lado aí, que do lado, por exemplo... Desculpa, só para deixar bem claro, não é uma negativa das bases da psicanálise. Não é? É uma crítica contundente a determinados usos da psicanálise, a determinados construtos, né? Exatamente. A psicanálise tem a questão do ético, tudo não deixa de ser um construto, né? De poder, papai, mamãe, filhinho. Enfim. Exatamente. Da mesma forma, Milan, perfeito, como o marxismo. Né? Há conceitos que foram operadores conceituais que foram liberados pelo Marx que são de fundamental importância. O Marx foi alguém que conheceu o capitalismo como ninguém. Os mecanismos, o modo de operante do capitalismo, o Marx talvez tenha sido o autor que mais mergulhou neles. Agora, é claro que existe toda uma deturpação que ocorreu em relação ao pensamento marxiano, no sentido daquilo que fizeram com ele depois. Inclusive, na política, exatamente. Inclusive gerando linhas de segmentaridade mais duras, quem sabe, a partir do stalinismo, do que aquelas que já existiam. Né? E o Deleuze tem horror a tudo isso. Mas é claro que o Marx é um aliado. Eu levantei isso aqui porque é muito comum quando as pessoas começam a estudar Deleuze, principalmente quando vão tomando contato com a obra
dele com o Guattari no antiético, é muito comum negarem a importância total da construção da psicanálise. Eu acho que não é por aí, né? Não é? Não. Então, você está confirmando que é uma negativa, não é uma antítese total, né, daquelas ideias da base da psicanálise, até porque, assim, impressão que eu tenho, sem saber, fiquei sabendo agora recentemente, né, que as bases da psicanálise, muita coisa o Freud tirou do Nietzsche. E do Nietzsche e do Schopenhauer. Do Schopenhauer, muita coisa no Nietzsche do Schopenhauer. Não é uma negativa antitética, não é uma... O antiédipo não é uma anti-psicanálise, não é bem isso, é só o anti-édipo, né? Sim, literalmente. Está delimitado ali. Pode falar, Carol. Então, mas essa fala do Safatli, né? Mas a impressão que dá também, por outro lado, quer ficar um pouco curtindo a psicanálise nesta linha edipiana, sabe? Quando coloca que Guattari fez o processo psicanalítico com Lacan. Então, mas a gente, eu comprei o livro Conversações e li uma parte dele, né? E a gente percebe que naquele momento, mesmo Guattari fazendo a análise, havia um incômodo, pelo menos que ele não encontrava, incômodo de como que era a abordagem na psicanálise. Ele falava dessa abordagem dialética, e não era isso que buscava, né? Sim. Entende? Então, daí o encontro com o Deleuze. Então, eu vejo o seguinte, que eu estou colocando essa fala, assim como muitos falam que para falar da filosofia nome Deleuze tem que falar de Platão. Às vezes fica essa saudade nesses metafísicos, a impressão que dá também, por outro lado, Milan, é isso também, não sei se está me compreendendo. Entende? Carlão, mas você já deu a resposta. O problema aí tem duas questões na sua fala, né? São dois os problemas. Primeiro, o Édipo não é um problema necessariamente dito. A questão é que, dentro de um set de análise, porque para o Deleuze, aí é que está, nós precisamos entender que para Deleuze e Guattari, o inconsciente, ele não está permeado pelo teatro, pelo sonho ou pelo fantasma. O inconsciente, ele é maquínico, ele é um inconsciente criador, produtor. O inconsciente é uma fábrica. E os nossos delírios, os nossos desejos, não desejam necessariamente papai e mamã. Os nossos desejos, os nossos delírios, deliram a história, deliram a geografia. Como eu disse para vocês, eu sou um urso, eu sou um faraó. Agora, o que a psicanálise faz com esta onipresença, com o estabelecimento desta onipresença de Édipo, é reduzir e empobrecer o desejo, porque aí o desejo se torna controlável, a o triângulo edipiano. O pequeno Hans, eu sempre cito o exemplo, quando ele olha para fora, que ele vê os cavalos, ele não está desejando Édipo, ele está desejando fazer conexões, experimentações. E é por isso que eles vão dizer que o desejo é revolucionário. O desejo para Deleuze e Guattari não está permeado pela falta, não falta nada ao desejo. Muito pelo contrário, o que o desejo quer é produzir, ele quer experimentar. Vai vendo que esses autores aí, que eu acabei de citar, todos estão fazendo. Pega aí o nosso Baudelaire, tão querido para a Cássia, né, que eu prometi de falar um pouco dele. Fez experimento, escreveu lá, não sei se a Cássia já leu, Os Paraísos Artificiais, as suas experimentações com haxixe, com ópio. É o desejo que está falando aí. Né? Pois é. Agora, quando você enquadra tudo isso, ou quando você direciona tudo isso à morte do pai e à possessão da mãe, aí você está tratando o desejo dentro de uma clausura. Né? Porque o que é Édipo? Édipo é
O assassinato do pai, exatamente, é parricídio e é incesto. É tudo isso. E o desejo não deseja apenas isto. Muito pelo contrário. Como eu falei para vocês, peguem lá o Baby Turtle, a bebê tartaruga, do Lawrence. O próprio Deleuze diz, no volume 4 do Antiédipo aqui em língua portuguesa, as crianças são espinosistas. As crianças querem conexões, elas querem desejar. Elas querem desejar, elas querem, né, encontros. Elas desejam encontros, elas desejam conexões, fluxos, conexões, fluxos. Né? E esses fluxos, de alguma forma, vão precisar ser codificados. E agora, cara, o segundo ponto da tua fala é isso. O problema de uma desterritorialização é você repovoá-la com os elementos do antigo território outra vez. Nós arrastamos. Existe todo um trabalho que foi feito em nós. O grande perigo de uma desterritorialização, ou um dos perigos, é ela se transformar em outro território. E, às vezes, em um território de segmentos mais duros do que aquele que nós abandonamos. Quer dizer, então, nós estamos falando aqui em pensamento maquínico. Né? É claro que as pessoas que aqui estão têm interesse nisso. Se isso aqui fosse falado em uma faculdade, uma universidade qualquer, uma faculdade de filosofia, alguém ia dizer assim, mas conforme Platão falou no Fedro, porra, ninguém está falando de que Platão falou no Fedro, nós estamos falando de uma outra coisa. Você percebe como que isto volta, isto retorna para nós o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós parece, porque o pensamento maquínico, esta imagem do pensamento sem imagem, um pensamento que não vá para a linha da representação, que não vá para a linha, né, das categorias, da substância, da ontologia ou qualquer coisa por aí, da categorização, do ser, do ente, o que quisermos chamar isso aí, este pensamento, ele justamente por... Claro, é uma questão muito nova que o Deleuze está nos trazendo, mas parece que ele nos assusta de uma maneira tal, porque ele requer uma ruptura, uma traição completa em relação a toda esta aparelhagem que ficou aí para trás. Dá para compreender assim, como eu estou dizendo? É abandonar. Ontem a gente falava de identidade de sujeito, que não há identidade alguma. A identidade é uma ficção. O que há? Há intensidades. Há intensidades, há encontros, há agenciamentos. O que define um corpo não é um pênis ou uma vagina. É o seu poder de afetar e de ser afetado. Só que estas máquinas binárias, estas máquinas judiciárias, essas máquinas teológicas, elas estão funcionando no nosso pensamento. Elas foram plantadas aí. É aí que o pensamento maquínico exige um fora. É aí que ele exige uma ruptura radical. Não vou nem usar a expressão ruptura, vou usar a expressão desmontagem. Nós precisamos retirar do pensamento a sede pelo poder, as máquinas binárias, as abstrações, a imagina, não dá nada de imaginação aí. Está falando de funcionamento, é uma física. É uma física, é um modo de pensar, o julgamento, que o Milan escreveu, a máquina judiciária. Né? Nós precisamos desmontar toda esta imagem que opera no nosso pensamento. Desmontar tudo isso. E é claro que isso não é simples. Então, em uma determinada linha de fuga, como o Alex disse, há linhas e linhas, né? Em uma determinada linha de fuga, exatamente, por isso que o Deleuze se refere a uma geografia. Né? O pensamento nômade é um pensamento sem imagem, porque é um pensamento do fora. É um pensamento que está buscando uma saída, que está buscando respirar puro, como todos esses caras buscaram. Há perigos nesse caminho, há perigo, como eu falei, há perigo de suicídio, há perigo de morte, há perigo de policiamento, de encarceramento, de tortura, há perigo de tudo. Eles passaram por isso, o Baudelaire passou por isso, o Michaud passou por... Todos eles passaram por isso. Porque não é simples sair disso aqui. Se fosse simples, amanhã, segunda-feira, a gente não estaria no trabalho.
porque há máquinas que funcionam, que são forças. Essas máquinas podem ser abstratas, por exemplo, mas são forças que funcionam sobre forças. E o que é pior, são forças que produzem outras forças para operarem em nós. Rafael, oi? Me surgiu uma questão. Você veio apresentando, por exemplo, uma série de nomes, de referências, né, bem pesadas, talvez, e são interessantes para pensar isso, né? Mas me surgiu uma dúvida, por exemplo, talvez nós tenhamos em algumas regiões, é uma pergunta, não é uma afirmação, mas talvez a gente tenha em algumas regiões, parece que máquinas mais potentes do que em outros lugares. Por exemplo, no Brasil, Claro. como você falou, né, o caso do Isidoro, do professor Luiz, que é uma máquina monstruosa, mas veja, se a gente for analisar, por exemplo, regiões como o leste europeu, talvez, né, ou outros lugares, talvez a gente consiga. A Alemanha, por aquele processo que a gente estava falando lá no comecinho, talvez tenha permitido a produção dessas máquinas potentes, né? Mas é curioso pensar, será que existem regiões que produzem mais essas máquinas, mais essas subjetividades que buscam desterritorialização? Ou seria um Tá. histórico? Eu tinha entendido a tua pergunta pelo inverso, quer dizer, por que você tem máquinas de segmentarização mais potentes do que outras em determinados lugares? Por conta dos agenciamentos, né? Por exemplo, aqui, o nosso contexto nesse momento, nós estamos à beira, nós estamos flertando de uma maneira horizontal com o fascismo. É uma máquina mais potente de segmentarização, de controle, e, enfim, do que nós quisermos qualificar, do que se, por exemplo, nós tivéssemos um governante progressista à frente do nosso país. Mas eu entendi o que você disse. Olha, Milan, o Alex, mano, velho, entendi sua pergunta, cara. Eu entendi. Pro Deleuze, tá, se a gente for pegar pela questão da geografia, eu diria que não, mas eu também diria que sim, porque qual é a razão pela qual o Deleuze vai para a literatura anglo-americana? É uma geografia, né? Quer dizer, todos esses caras aí ou eram ingleses ou eram norte-americanos, né? O Henry Miller quebrou o muro. Então, de alguma forma, se a gente olhar para o Deleuze e a partir do viés que ele olha para isso, a literatura anglo-americana, falando em geografia, é um lugar que produziu inúmeras máquinas de guerra, inúmeras linhas de fuga. Inúmeras. Né? Pat Smith, e daí eu não estou falando da literatura, mas há milhares. Né? Todos eles que a gente acabou de falar aí, o Bourges, o Kerouac, claro, há entre os franceses também, né? O Rimbaud, o próprio Baudelaire. O Deleuze, curiosamente, não se aproxima, inclusive para cá, assim, o Deleuze não se aproxima muito do Baudelaire, né? Mas o próprio Georges Bataille, né? Quer dizer, agora olha que coisa curiosa, né? Por que o Bataille não é lá muito bem visto? Bem visto não é a palavra, mas por que ele não é muito, não faz muita parte, não faz parte tanto assim do métier do Deleuze? Porque o Bataille fala em transgressão. Para você falar em transgressão, você tem que estar falando em lei. E em Deleuze, o que importa para você ir para esse fora, é a desmontagem da lei, né? Olha, Cássia, de Baudelaire em Deleuze há poucas alusões, há poucas referências, né? Em Foucault há algumas. Tem um texto depois, eu te mando. Inclusive, você pode encontrar, Cássia, tem um texto do Bataille que se chama Literatura e o Mal. Saiu pela editora Autêntica, Jorge Bataille. Ali ele está falando de vários escritores, entre eles Bataille, ou entre eles o Baudelaire, o livro é do Bataille, A Literatura e o Mal, entre eles o Baudelaire, o Marquês de Sade, ele traz, e o Edgar Allan Poe.
há outros também que eu me esqueci. O Michaud, o Michaud está lá, e ele fala bastante sobre o Marquês de Sade. O Foucault também, a literatura e o mal, Cássia. O Foucault tem um livro, pessoal, que inclusive é esse aqui. Vocês conhecem essa caixa do Foucault? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vocês conhecem essa caixa aqui do Foucault? O Belo e o Estrangeiro? Não? O Belo Perigo e a Grande Estrangeira. São conferências, são 2 livros, né? Como vocês podem ver aqui, é um box, né? Que o Foucault são conferências, enfim. E justamente aqui, por exemplo, ele faz uma bela de uma leitura sobre uma conferência, no resultado de uma conferência sobre o Marquês de Sade, né, para quem se interessa com as obras do Marquês de Sade, né, que é visto, inclusive, Milan, a Justine, gente, você leu os livros comportados do Sade, então, Milan? Muitos... Por isso que eu me decepcionei, Rafa. Eu achei que eu fosse ler alguma coisa assim. Muitos fazem o Deleuze escreve sobre Sade. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Opa. Aqui, Saher Masoch. Aqui ele está falando sobre o sadismo e sobre o masoquismo. Esse livro é do Deleuze. O Saher Masoch, O Frio e o Cruel. Tá? O Saher Masoch é o autor daquele livro A Vênus da Pele. E ele fala sobre as principais diferenças entre o sadismo e o masoquismo, né? Do ponto de vista da psicologia, enfim. E o Marquês de Sade, todo mundo já se deparou com ele em algum lugar por aí, não? Já? O Marquês, inclusive, há um filme do Pasolini que se chama Saló. Vocês conhecem esse filme? É um terror. Saló. Foi dirigido pelo Pasolini e faz referência ao livro do Sade, Os 120 Dias de Sodoma, né? É uma leitura mais contemporânea, mas faz referência aos 120 Dias de Sodoma, que eu não vou, né, nem entrar nisso, mas muitos veem o Sade como o precursor do fascismo, o Sade como um proto-fascista, né? Justamente porque no sadismo, dentro da métrica do sadismo, o outro não importa em nenhum instante. Tá? O Sade reduz, não existe. Por mais que você tente extrair uma ética de Marquês de Sade, inclusive, eu não sei se a Bárbara está aí, nós temos um professor colega, o Piva, eu já até comentei sobre ele, que estuda o Sade com maior detalhamento. É impossível você tirar uma ética da obra do Marquês de Sade, porque o que está em jogo ali, o Sade reduz tudo à questão do biologismo, né? Quer dizer, ou seja, para a natureza não há nenhuma diferença entre você estuprar alguém e entre você descascar uma banana. Então, por que não fazê-lo? O outro seria só um meio para que você satisfizesse os seus desejos, enfim, as suas fantasias sexuais. Quer dizer, o outro, nada importa, não existe alteridade, não existe nenhum sentimento de humanismo ou qualquer coisa que possa caminhar para aí. Mas as obras do Sade são obras de todo. Não há quem não lê o Marquês de Sade, né, pessoal? Simone de Beauvoir, Sartre, Camus, Deleuze, Foucault, todo mundo lê o Sade. Né? Há um filme, não tão novo assim, mas um filme legal para gente conhecer o Sade. É claro, existe toda uma parte de romance ali, mas serve como porta de entrada, que é os contos do Marquês de Sade. Né? Quem tem Now, por exemplo, tem lá na net. O Milan escreveu alguma coisa aqui, vamos ver. Daí vale a máxima do Marcuse: quanto maior a civilização, menor a sexualidade. O Marcuse é um autor que ele escreveu um livro chamado Eros e Civilização. Né? Eu francamente não li nada assim mais a fundo do Marcuse. Eu li um livro dele sobre tecnologia, mas ele fala muito dessa questão da sexualidade, enfim. Né? Ele traz muito, foi um autor importante também, né, para toda esta questão da liberação sexual, enfim. Esse livro em específico, Eros e Civilização, foi muito lido,
né? Sobretudo na França, enfim. E então, gente, vocês podem perceber, a gente está 2h30 falando aqui, exceto tirando o momento do intervalo, o momento que caiu a minha conexão, e nós não falamos nem 5% do que a gente tem por aí. Tem muita coisa mesmo, né? Muitos autores. A Cássia, que gosta aí dessa linha do Baudelaire, eu já falei para vocês, há uma coleção da LPM chamada Rebeldes e Malditos. Então, são escritos de Thomas Kinski, por exemplo, escreveu lá o Experimentador de Ópio. O Baudelaire também faz parte com os Paraísos Artificiais. As cartas de Van Gogh, Atel, todos fazem parte dessa coleção Rebeldes e Malditos, né? São livros que estão esgotados, mas que a gente consegue comprar por um preço acessível, né, na estante virtual. E aí é que está. Quer dizer, a literatura desses autores, ela tem a ver com a vida. Aí não há filosofia, aí não há nada disso. Não há tese acadêmica. É claro que esses autores foram territorializados pela academia. Então você vai ter tese sobre Mallarmé, você vai ter tese sobre Baudelaire. Se for lá na USP agora, alguém está estudando Baudelaire, em francês de preferência, certamente sim. Mas eles próprios estavam metidos e testemunharam ao lado da vida, né? Era ali que eles estavam. É engraçado, o Deleuze, ele começa uma fala que ele cita, não é para Deleuze falar sobre Deleuze, não é para Guattari falar de você falar de Deleuze. Esse é o processo de desterritorialização e tal. E o que eu mais acho engraçado é que na academia, USP, esse universo aí todo particular, na academia você mostra Deleuze, mas a partir da erudição de falar o Deleuze no idioma de Deleuze. Claro. Lógico, Alex. Você tem comentadores de Deleuze que são exímios comentadores. Não vou nem citar nome aqui. Eu não faço juízo, eu não acuso ninguém, não estou julgando, longe disso. Mas você tem comentadores exímios que ficam no âmbito dos comentários. Agora, a perspectiva desta linha que nós trabalhamos seguindo, aí desde as aulas do professor Upiano, passando pelo Luiz e indo de encontro com esses autores, é algo do ponto de vista vitalista. Quer dizer, como eu mencionei, eu brinquei com vocês no encontro anterior. Ou isso aí serve para a gente fazer alguma outra coisa da vida, ou serve para muita coisa. Quer dizer, se você estiver buscando com isso encontrar elementos para mais uma tese acadêmica, para mim não há problema nenhum. Cada qual que se agencie com aquilo que mais for conveniente. No meu caso, eu tento me aproximar desses caras para fazer da minha vida uma outra coisa. Ainda que esta outra coisa consista em pequenas ações furtivas, porque nós não podemos derrubar o muro. Henry Miller derrubou o muro, né? Derrubou o muro e desembestou, como eu falei para vocês. A partir do instante que o Henry Miller tem o que eu vou chamar de um arrebatamento estético, e o Castanheda, pessoal, eu nem falei do Castanheda, cara. O Castanheda foi isso. Para finalizar, vocês estão com fôlego aí para mais 3 minutos? Ou vamos encerrar? Mais 3 horas, Rafa. Pô, quem dera. Pô, pena que a gente tá longe, cara. Senão nós íamos tomar um café aí, sei lá. Por enquanto, Rafa. Daqui a pouco estamos juntos aí. Estamos juntos, com certeza. Esse modo de falar, né, cara? Então, pessoal, resumindo, o Carlos Castanheda, vocês sabem que os xamãs, olha aí, não falei do Artaud. Pessoal, nós nem começamos a conversar sobre esses autores ainda. O Antonin Artaud era um xamã, era um feiticeiro. O Deleuze diz isso. O Antonin Artaud não escrevia como um esquizo, ele era o esquizo, esquizofrênico. E sofreu por isso horrores. As cartas de Rodez, agora, pessoal, não faço merchan, não trabalho para ninguém, não estou ganhando nada com isso, não sou sócio de ninguém, mas a N-1, a editora que é orientada lá pelo professor Peter Paupelbart, vai publicar 4 livros do Artaud. 4. Tá para sair já.
vai sair agora no mês de maio, inclusive. Tá? Então, o Artaud, ele sofreu, ele próprio se intitula como o crucificado da sociedade. Tá? Ele diz que Van Gogh foi um crucificado da sociedade, inclusive é um livro dele, o título do livro é esse, Van Gogh, o crucificado da sociedade, mas ele próprio, Antonin Artaud, também se coloca no Gólgota. Ele diz que quem morreu no Gólgota não foi Jesus, e sim ele, porque ele sofreu, olha aí, é a linha da desterritorialização. O Artaud, se alguém conseguir me classificar o Artaud, eu ateio fogo em todos esses livros que vocês estão vendo ali, aquilo ali não é pano de fundo, não é plano de fundo, são livros. Eu meto gasolina e acendo o isqueiro Zippo embaixo. Porque o Artaud é uma força, é uma besta fera solta, é um desembestado. Não há como você emparedar um cara desse. Tá, defina aí o Antonin Artaud para mim. O que ele foi o quê? Um surrealista, tá? Mas depois ele quebrou com o André Breton, porque o Artaud, eles compuseram lá com outros... deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Peraí, só um minutinho que meu time se chamou. Não sei se é aluno. Não. Pois bem, o Artaud, junto com outros pintores, poetas, escreveram o Manifesto Surrealista, tá? Manifesto Surrealista. Saiu pela editora Nau. Tem, enfim, em tudo que é canto aí você consegue encontrar. Muito bem. Salvador Dalí e todos os outros. Salvador Dalí disse, né? Vocês conhecem essa passagem, né? Você usa drogas? Ele falou, não. Eu sou a droga. É mole, cara. Perguntaram numa entrevista pro cara, pro Salvador Dalí, você usa droga? Eu falei, de jeito nenhum, a droga sou eu. Olha aí. Como é que você mete uma fera dessa dentro do banco da academia? Não existe, cara. Estão em outro plano. Aí nós temos o plano de organização e o plano de composição, ou o plano de natureza, o plano da imanência, como vocês quiserem chamar. Composição, imanência e natureza são a mesma coisa. O plano de composição é o plano onde estão os homens do Estado, onde estão os cidadãos de bem. Esses caras não eram cidadãos de bem. Não tem nada que ver com isso aí. Eram forças brutas soltas, né? E que fizeram o que tinha de ser feito e cada qual acabou como acabou. Então o Artaud assina muitos das cartas, muitos dos manifestos, que são vários manifestos, né? Lá que os surrealistas escrevem, os surrealistas se colocam como sendo os revoltosos do espírito. Né? Eles propõem uma revolta no espírito total, com a total disseminação da família pequeno-burguesa, do trabalho, enfim, de tudo que está aí. Só que em algum momento os surrealistas se associam com o Trotsky. O André Breton se associa com o Trotsky. Quer dizer, o surrealismo começa a tomar uma forma, de alguma maneira, ou caminhar para isso, tomar uma forma partidária. O Artaud some. Ele diz assim, eu estou cagando para a revolução de vocês, a minha revolução sou eu. E aí segue e vai para parar na floresta mexicana com os índios Tarahumaras. Tarahumaras eram os índios conhecidos, eles correm, eles não andam, eles correm. Né? O Artaud foi parar lá para usar o peiote. Deu algumas conferências no México, e o Artaud é muito conhecido pelo modo como ele desmonta a linguagem convencional. Um outro sujeito chamado Gerassim Luca faz isso também, mas o Artaud recorre muito a isso, a glossolalia. Ele fala línguas estranhas, ele grita como vozes vindas dos quintos dos infernos e se debate no chão. O teatro da crueldade é isso, é um teatro do sangue, é um teatro da celebração a Dionísio, a vida. Né? E aí, óbvio, o que fizeram com o Artaud? Trancaram. Você precisa trancar, você precisa codificar, mas isso é um perigo, cara. O Artaud, gente, eu falo, eu começo a me empolgar, eu começo até a falar alto. Né? O Artaud, ele foi responsável
pela emissão de uma peça de um programa radiofônico chamado Para Acabar de Vez com o Juízo de Deus, que é onde o Deleuze vai, como eu falei, isso tem um texto, evidentemente, mas era um programa. Isso foi retirado do ar, estava ao vivo. Ele começa a gritar literalmente, o sangue escorrendo dos olhos, em ataques de fúria. É o esquizo, olha aí. Não claro, o Arthur sofreu horrores. Esquizofrenia patológica, mas o esquizo enquanto processo, porque os fluxos do capital não pegam. Não pegam. E se pegarem, dessa maneira aí. Né? É correr atrás para enjaular, porque o cara é um perigo. É um perigo para a ordem estabelecida. E aí o Arthur foi internado em hospícios, foi parar em Rodez, tomou eletrochoques até dizer chega, até não aguenta mais, foi encontrado morto, abraçado a um sapato, em um quarto paupérrimo de pensão. Era viciado em láudano. Vocês veem como que a coisa funciona? É uma linha de força, é uma linha de fuga terrível, mas que acabou como acabou. Né? A potência que destruiu o muro, e o muro caiu em cima dela, Mila. O muro desabou em cima dela. É por isso que ao invés de marretar o muro, o que é que você precisa fazer? Limar. Pequenas práticas furtivas. Pequenos perdidos. Eu sempre brinco com a Bárbara, devenir curupira. Todo mundo sabe o que o curupira faz, ele tem os pés para trás, né? Aí o caçador branco tá indo para cá, só que quando ele pensa que ele tá indo, ele tá voltando, ó. É isso aí, cara. E há muitos, o Castanheda, que eu falava para você, pô, o cara era universitário. O orientador de mestrado falou para ele, olha, antropologia, né? Antropologia. Tem um tema bom para tu estudar. Vai aí para o México, né, na fronteira aqui, vai estudar lá com os indígenas. Sobre a questão do peiote, os estados alterados de consciência. Ah, pois bem, lá foi ele. Aí viu um velho, sem dente, sentado lá, ó. Tava ali, a ancestralidade dele já estava ali há séculos. Conhece a natureza, conhece o riscado ali como ninguém. Aí foi um branco, pequeno burguês, escrever sobre o cara ditou 8 livros para ele. Né? A questão do Nagual, eu não vou entrar nem nisso, porque senão a gente vai muito longe aqui. Então, pessoal, para vocês, né, o título aqui do nosso encontro, o pensamento nômade, isso aí tudo que eu estou falando é nomadismo. É um nomadismo que foge também, quer dizer, eu disse que o Burroughs vai para a Colômbia, que o Burroughs vai para o Peru, que o Michaud vai para a Ásia, inclusive tem um livro do Michaud chamado Um Bárbaro na Ásia, né? A Bárbara tem esse livro aí também. O nomadismo, ele pode ocorrer em caráter extensivo, mas ele tem muito mais a ver com intensidade do que com extensão. Ele tem muito mais a ver com fazer fugir do que necessariamente com fugir. Porque aí é que está, né? É a construção de uma outra coisa, de uma outra subjetividade, de um outro modo de pensar e de um outro modo de sentir. É fácil? Evidente que não. As máquinas todas estão aí para lhe pegar. Todas. Se eu falar isso aqui que eu estou falando dentro de um CNPJ, eu vou para o RH depois de 1 hora que alguém tiver acesso a isso aqui. Porque você mexe com temas que são temas sagrados. São temas sagrados para a ordem estabelecida que sair. Esse tema sagrado, inclusive, pode se chamar Karl Marx, por que não? Para muitos, Marx é sagrado. Aqueles padres que estudam lá não vou dizer aonde, né? Que nem cabe, tem muitos por aí. Marx é sagrado. Estão lá estudando o 47º inciso do livro 3 do Capital em alemão, para verificar se é diferente da obra do prefácio da edição seguinte. Tá bom. Se não existe nenhuma estrangeiridade em você, nenhum estranhamento em relação a tudo isso aí, que está aí, é isso aí que você quer, vá para lá. Para mim não é assim que funciona, não foi assim que eu aprendi. E é por isso que eu tento me comunicar com vocês. O nomadismo que Deleuze vai buscar, deixa eu ver o que o Leonardo escreveu. Um nomadismo que Deleuze vai buscar na máquina de guerra grega. É o contrário. Leonardo, o nomadismo... Porque veja só,
Os gregos tinham uma organização geométrica. A geometria é uma máquina abstrata fundamental para a composição e a organização da cidade grega. A cidade que vai acolher o cidadão, o homem da polis, o homem público. O Deleuze vai buscar esta máquina de guerra na estepe. O grego tem um espaço estriado, todo ele mapeado, pontilhado, por exemplo, Pártenon, aqui é a Ágora, aqui é a casa, aqui, né, é a Assembleia, é um espaço estriado. O Deleuze vai para a areia, ele vai para a estepe, ele vai lá para o mato e para a estepe, né, para o mato e para a areia, lá para a Ásia, com aqueles nômades pecuaristas, criadores de cavalo, exímios montadores e exímios arqueiros. A máquina de guerra nômade, ela é composta deste agenciamento. Percebam que a máquina nômade é um agenciamento: homem, arma e animal. A simbiose entre esses três heterogêneos, porque nós não estamos falando de homogeneidade, né? Nós estamos com heterogêneos aqui: homem, animal. Você tem uma máquina técnica, que é o arco e flecha, e você tem duas máquinas biológicas, se assim quisermos, mas que pertencem a, né, dois planos diferentes. A composição desses elementos, a simbiose desses elementos, é que forma a máquina de guerra nômade. Claro, como eu disse para vocês, o Deleuze não está dizendo que nós vamos ter que sair de balaclava com cavalos invadindo as festas burguesas por aí, na calada da noite. Não é isso. A máquina de guerra transmutada. Transmutada, onde que ela aparece? Em tudo que a gente falou hoje. Aparece em Baudelaire, aparece em Rimbaud, aparece em Pat Smith, aparece em Iggy Pop. Vocês conhecem o Iggy Pop? Da música? Conhece? O Iggy Pop é outro. O Iggy Pop é alguém que, se ele não tivesse canalizado aquilo ali é uma entidade de Lovecraft, o Iggy Pop. É uma entidade, ali é uma esseidade. O que é uma esseidade? É um acontecimento. O Iggy Pop não é uma pessoa, ele é um acontecimento, né? O Deleuze vai falar disso lá no capítulo 4 do volume 4 do Mille Platôs também. Esseidade, ao invés, né, de sujeito. O Iggy Pop, se ele não tivesse canalizado tudo isso aí, numa linha de fuga que ele empreendeu a partir da música, esse cara teria sido um assassino em série. Uma figura medonha. É outro. Se eu visse ele e o Burroughs vindo na calçada, eu mesmo com 100 quilos e 1,70 m e tanto, pularia um portão de lança qualquer para não passar perto daqueles caras. As potências, né? Agora é evidente, né? Como eu disse para vocês, as máquinas de captura, as máquinas de codificação estão aí fora. São inúmeras, né? E é claro que esses nômades, eles existem, eles estão aí, mas eles são, não sei, aí eu vou deixar em cargo de cada um para pensar nisso. Mas me parece que eles são cada vez mais raros. Eles existem, eles estão por aí. Para onde vocês quiserem buscar, então, Leonardo, é isso. O grego, que o homem da polis, o homem da cidade, ele tem uma organização geométrica. Ele organiza o espaço. Os nômades têm uma organização de ocupação aritmética. Eles se organizam no espaço. Eles criam e se propagam pelo espaço liso para ampliar a estepe, para estender a estepe, criando seus animais soltos, homens e bestas soltas, pela estepe asiática. Tanto é que o Átila, o flagelo de Deus, e Gengis Khan foram guerreiros terríveis, temíveis. As cidades temiam os ataques nômades. E aí é que o Deleuze está dizendo. Este mesmo funcionamento pode funcionar na literatura, pode funcionar na filosofia, pode funcionar nas artes, pode funcionar em qualquer outro lugar. É isso aí. Porra, falei pra caralho.
ficando velho, viu, Alex? Pra ir para essas aulas pegadas, assim. Aula que é o vício, né? Essas falas pegadas, às vezes, né? Mas é isso aí. Eu não sei, pessoal, como é que nós fomos hoje, se nós fomos bem. Vários Sempre bom, Rafa. Sempre bom, cara. Foi ótimo, maravilhoso. Vamos indo aí, Cássia. Vamos indo aí. O que incomoda um pouco, que eu acho que vai faltar é vida para ler tudo isso aí aqui, cara. Mas tudo bem. Cara, porque olha aí, Isabel, espero que você não assuste, viu, minha amiga? Isabel tá aí. Esse aqui é o nosso modo de conversar, né? Alex, porque veja só, a nossa relação com o tempo, né? Tanto é que já há alguém falando em cronopoder, né? A nossa relação com o tempo é uma relação doentia. Cara, quando o Alex falou isso, eu pensei logo naquela questão da sociedade do cansaço no Byung-Chul Han, a positividade, necessidade de produção, sobra pouco ou quase nada de tempo. Exato, sociedade de controle, né? Sociedade de controle. Sobra pouco ou quase nada, por isso que ela é uma sociedade do desempenho e uma sociedade do burnout, do cansaço, do esgotamento. Porque a demanda, e aí casou-se a fome com a vontade de comer, né? O neoliberalismo com o capitalismo, teve esse encontro aí, né? Núpcias. A núpcia diabólica, né? do modo capitalista de produção com a questão, né, dessa lógica mercantil, do neoliberalismo. O que você vê são vidas cada vez mais eficazes, cada vez mais postas ao trabalho, cada vez mais medicalizadas, cada vez menos potentes e cada vez mais doentes. É isso que está aí. Em busca de uma eficiência. Em busca da eficiência, em busca, né, quer dizer, precisamos promover o CNPJ. E a vida fica onde? Acabou. Fica aí. Você sabe para onde é que vai ficar? Para quando você tiver 80 anos, se você chegar lá, se olhar para trás e perceber que a tua morte foi a morte mais abjeta que alguém pode ter, que é a própria morte em vida. É o zumbi. É o zumbi. O Deleuze e Guattari falam do zumbi, que o único mito que sobreviveu à modernidade está no Anti-Édipo. O único mito que sobreviveu à modernidade é o mito do zumbi. São vidas obedientes postas ao trabalho. Isso é um trabalho dessas máquinas. É por isso que nós precisamos, se formos para o lado do Foucault, resistir, se formos para o lado do Deleuze, praticar fugas, né, para que a nossa vida possa ser minimamente potente. Que se depender do que está aí passivamente... Eu cheguei atrasado, Rafa. Deixa eu perguntar, você falou do Dark Deleuze hoje, não? Não falei. Porra, velho. Eu falei. Não falei. Eu ia falar do Baudelaire, cara. Eu tô ansiosíssima para você falar do Dark Deleuze. O Dark Deleuze... Olha, eu ia falar do Baudelaire para Cássia. Falei mal e parcamente do Castanheda, porque gente, é muita coisa. É um deserto. Olha lá, mais um paradoxo do Deleuze. É um deserto povoado de intensidades. É uma solidão povoada. Né? Mas eu prometo, igual brinco com os meninos lá, sexta-feira nós vamos abrir aqui com André Cup Dark Deleuze. Já vou até anotar aqui. Tá beleza. Obrigado. Tá certo, meus amigos. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado aí por mais um encontro. Se todo mundo aí estiver satisfeito, se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente encerra. Voltamos aí na nossa próxima sexta-feira, às 14h, né? E vamos nos falando lá pelo grupo e futuramente vamos marcar um bate-papo ao vivo aí assim que todo esse terror aí passar. Em breve. Poxa, em breve. Com certeza. Beleza, meus amigos? Um grande abraço aí para todos.